Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi o desfraude da Sofia. É que eu vejo que em alguns grupos, muitas mães têm essa dúvida quanto ao desfraude. Então, normalmente eu mando áudios, explico como foi o processo do desfraude, mas então eu achei melhor fazer um vídeo que sempre que surgir essa dúvida eu posso estar mandando o vídeo, né? A Sofia ocorreu o desfraude dela com 2 anos e 8 meses. Quando ela tinha um pouquinho antes dos 2 anos, que era verão, eu queria ter tentado fazer o desfraude dela. Mas, como eu percebi que ela não estava pronta, né? Então, eu não fiz e deixei pro próximo verão, que daí foi quando ela estava com 2 anos e 8 meses. Então, eu comecei a estudar, né, um pouco também sobre isso, que é importante, que a criança tem que estar pronta. E quais foram os pontos, então, que eu percebi na Sofia? Ela começou a ter interesse, né? Quando eu ia ao banheiro, ela ia comigo, ela olhava, ela tinha interesse, né? Ela falava pouco ainda, mas ela estava demonstrando interesse. Então, eu já ia conversando com ela sobre isso. Então, ela ganhou um pinico e eu tirei a fraldinha dela. Foi um feriado, então a gente ficaria 4 dias em casa. Pensei, então vamos aproveitar para fazer o desfraude. E eu coloquei ela sentadinha no pinico e ao mesmo tempo eu sentei no vaso. Então ela observou, né? E ela fez o xixi. Então eu já, parabéns! E já tava antes conversando com ela sobre isso. Então, um dos pontos é a criança aceitar o pinico ou aceitar o vaso com o redutor, né? Alguns vídeos que eu vi indicavam que não usasse pinico, que a criança fosse direto pro vaso com o redutor. Porque daí algumas crianças se apegam ao pinico e daí depois para passar pro vaso é outro processo. A Sofia tinha preferência pelo pinico, mas ela aceitou também o vaso. Mas algumas mães relatam que a criança daí acaba só fazendo no pinico, tá? Daí ficam com medo do vaso e tal. Na escola não querem usar o vaso. Então, de preferência, comprar um redutor e tentar no vaso, mas o pinico é uma opção e para a Sofia foi bem legal o pinico. Então, nesse dia, eu tirei a fralda dela completamente, que foi uma dica que eu vi também, que depois que tirasse a fralda, não era para colocar mais, porque senão a gente confunde a criança, né? Eu tiro, mas eu vou sair de carro, eu fico com medo, eu coloco a fralda. Não, a gente confunde a criança. Então, nesse vídeo que eu vi e eu segui, deu super certo, eu tirei de vez a fralda. Então, né, tirei o tapete da sala, forrei o sofá com aqueles lençóis fralda que eu já tinha comprado, tinha uma fralda que eu comprava também que já vinha. Então, eu forrei a cama dela, forrei o sofá, onde ela ia sentar assim, eu colocava aquele lençolzinho embaixo. Mas ela não, dificilmente ela fazia assim sentada onde ela tava. Quando ela ia fazer, ela levantava. Fazia, se tinha os escapes, era no chão, não era sentada assim em algum lugar. Acho que foi uma vez ou duas que ela fez no sofá. E então, eu, fiquei esses 4 dias, Sofia, fazer xixi, pede, né? E colocava ela lá no pinico. Algumas vezes ela fazia, algumas vezes ela fez, na roupa, né? É um processo. E nesses vídeos que eu estudei também, dizia que se a criança fizesse o xixi na roupa, você não dava muita atenção. Brigar. Não, você ia lá, trocava a roupa, né? Não dava muita atenção. Quando a criança fazia o correto, daí você dá atenção, aplaude, elogia, né? Daí você dá esse reforço para a criança. Então, foi isso que eu fiz com ela. E em 4 dias ela tava super bem. E eu não coloquei mais a fralda. Colocava ela no carro, eu forrava com essa fraldinha que eu falei, esse lençol, mas ela nunca fez no carro. E sempre tá levando no pinico, sempre oferecendo. Ela teve um pouquinho daí de dificuldade com o cocô,
porque o cocô, ela era acostumada, né, a fazer de cócoras, né, como a maioria das crianças, essa posição. Então, ela ficou uns 2 dias, assim, que ela tava com vontade, mas não conseguiu fazer no pinico, acabou fazendo na calcinha. Eu fui conversando com ela, mas depois, assim, ela conseguiu. Algumas mães ficam preocupadas, que daí a criança que é acostumada a fazer o cocô todo dia, às vezes chega a trancar até 4, 5 dias, mas pode acontecer isso, né? Não desistam no desfraude, eles vão depois conseguir ir no pinico, né? Para algumas crianças é mais difícil mesmo esse processo. Então foi isso, ela não colocava a fralda dela nem para dormir. Nesses vídeos que eu estudei, dizia que se fosse colocar a fralda para dormir, era para colocar sem a criança ver, para também não dar essa confusão, tá? A criança dormiu, vai lá, coloca a fraldinha, né? Mas eu forrei a cama dela com esses lençóis, como eu falei. Tem um lençol também que a gente compra, que ele não deixa passar água, né? Também é uma opção que a gente também depois comprou. E foi assim que foi o processo de desfraude dela. Teve momentos de escapes ainda por algum tempo, né? Tanto do xixi como do cocô. Depois, esfria um pouquinho, às vezes, né, já faz um pouquinho mais de xixi, acontece de passar, estão brincando, esquece de ir ao banheiro, de ir ao pinico. Então, teve ainda um pouco, né? É um processo que vai sendo aos poucos, né? E a criança com autismo daí tem um pouco de dificuldade de falar, às vezes nem é verbal, mas é possível sim fazer o desfraude, mesmo se a criança não te pedir, se você pode estar criando uma comunicação com ela. Ó, filha, quando você quiser, você senta ali, então, né? Ou pede, aponta, tem que criar uma forma de comunicação com a criança para, né, até a linguagem corporal, né? Normalmente a criança quando cruza a perna, até hoje assim a gente já sabe quando ela quer fazer, né, as necessidades, então a gente consegue ir observando esses sinais da criança e você vai conversando, né? Então ela foi ampliando o repertório dela e eu falava, filha, pede, ó, xixi, cocô, e daí quando terminava ali no pinico eu levava com ela até lá no vaso, ó, vamos dar tchau, né? E ela puxar a descarga, né? Ela pegar o papelzinho e se limpando, né? Como agora ainda ela vai fazer 5 anos, tá? Ainda aprendendo a se limpar. Existem algumas crianças que cada criança é diferente, claro, no seu processo, às vezes precisa, né? Você pode colocar um brinquedo, né? Eu lembro que na época também ela ganhou uma bonequinha que fazia xixi, então a gente já ia mostrando pra ela, ó, filha, dá aguinha, ela faz xixi, limpar, então isso pode ser feito em forma de brincadeira. Algumas crianças têm medo do vaso sanitário, né? E do pinico, pode também estar colocando um brinquedo ali, mostrando vídeos, tem vídeos bem legais, histórias. Algumas famílias utilizam também algum reforço para a criança, né? Tem uns painéis que você pode fazer, imprimir, de cada vez que a criança fazer o xixi ou cocô no vaso, ganha uma estrelinha. E no final da semana pode ganhar uma recompensa que você combina com a criança, um passeio, uma receita, fazer uma receita, alguma coisa que seja motivador para a criança. Brincar no celular. Então dá para também fazer alguma coisa que estimule a criança, porque algumas crianças não têm interesse e eles mudam, alteram o comportamento, porque é algo que sai da zona de conforto deles. Eu lembro que a Sofia, na época, mudou o comportamento, ela ficou irritada, porque é algo que mudou, né, na rotina dela, principalmente para autistas, isso pode ser difícil. Então, assim, eu também comprei calcinhas bonitinhas pra ela, agora você é mocinha, olha que linda essa calcinha, você não precisa mais da fralda, tudo que motivar eles nesse processo é bem legal, né? Então, às vezes ela ficava irritada por esse processo, por ter que ficar indo no pinico, era tão mais cômodo, né, fazendo a fralda. Então, a gente pode auxiliar eles dessa forma.
né? Com o lúdico, como eu falei, com vídeo, com música, mostrando roupinha, cuequinha aqui, fazendo na bonequinha. Ah, vamos fazer na bonequinha? Vamos colocar calcinha, né? Vamos colocar a bonequinha no pinico. Eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui no vídeo os links que eu utilizei na época, que eu salvei, que foi um vídeo da Maíra Gaiato, que eu achei bem legal, que eu segui. E eu contei pra ela na época a historinha da Princesas Também Fazem Cocô, e tem pra meninos, que acho que é dos piratas. E coloquei videozinhos pra ela, mas tem um bem legal que acho que é do Bita, sobre o xixi e cocô, que eu na época também utilizei com ela, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho nesse processo. Qualquer dúvida também, está aí para ajudar.